Sabedoria de Salomão para você. O sábio Salomão escreveu no livro de Eclesiastes, precisamente no seu capítulo de número 12, do versículo de número 1 ao versículo de número 7, algo muito esplêndido. Porém, o sábio usou palavras de sabedoria tão elevadas que muitas pessoas tentaram ler, mas não conseguiram entender. Eu quero convidar você a vir junto comigo a tentar entender o que realmente o sábio quis dizer em Eclesiastes, capítulo de número 12. Venha comigo. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá, não tenho satisfação neles. Está bastante claro nesse versículo que o sábio está querendo dizer do período da juventude, que o jovem atravessará alguns níveis de idade e chegará ao período da velhice. E na velhice, devido a problemas de saúde, limitações, ele vai dizer, não tenho satisfações neles. Mas o versículo de número 2, o sábio Salomão começa a explicar como a morte desencadeia no corpo do indivíduo. No versículo 2 está escrito, antes que se escureçam o sol e a luz, a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva. O que o sábio está querendo dizer? Se nós recapitularmos esse versículo, antes que se escureçam o sol, a luz, a lua, as estrelas e as nuvens voltem depois da chuva, Salomão está querendo dar uma alusão às expectativas, aos sonhos, aos planos, aos projetos, representado pelos astros Sol e Lua, que o Sol é responsável pela energia elétrica, a Lua pela energia magnética, né? Então, o versículo de número 3 agora vem explicando, quando os guardas da casa tremerem e os homens fortes caminharem encurvados, quando pararem os moedores por serem poucos. O versículo de número 2, Salomão deu uma alusão sobre quando a velhice chega, os planos se desvanecem. Quando a velhice chega, os planos vão por água abaixo, pois o idoso chega à conclusão que ele não vai poder realizar mais nada. Mas o versículo 3, ele já começa a dizer que os guardas da casa vão tremer. Quem são os guardas da casa? Os guardas da casa são os braços, que através dos braços nós protegemos, através dos braços nós realizamos. E ele ainda diz assim, e os homens fortes caminharem encurvados. Quem são esses homens fortes? As pernas, pois o idoso, quando ele atravessa uma certa idade, a primeira coisa que vem é os sonhos vão se desvanecendo. A terceira coisa que vem, os braços se enfraquecem e as pernas se encurvam. É por isso que os idosos andam encurvados. E ele diz assim ainda, quando pararem os moedores por serem poucos. Se todos nós analisarmos, a velhice traz a percas dos dentes, que são os moedores, que vão diminuindo por causa da idade. E ele diz assim, e aqueles que olham pelas janelas, enxergarem embaçados. Ou seja, a velhice quando vem, ela também traz a perca da visão. Muitos idosos sofrem de problemas de visão por causa da idade. Versículo 4. Quando as portas da rua forem fechadas e diminuir o som
da moagem. Que portas da rua são essas? Os ouvidos. A velhice traz consigo a perca da audição. E aí ele reforça dizendo que vai diminuir o som da moagem. A audição ela vai ficando distante. Quando o barulho das aves o fizer despertar. O que Salomão está querendo dizer com isso? A velhice traz o sono pouco. O velho, o idoso, ele dorme pouco. E quando os passarinhos começam a cantar, é a hora que os idosos começam a se levantar da cama. Perceba isso. O novo, um jovem, ele pode até dormir até meio-dia. Porém, o idoso, na madrugada, quando o primeiro passarinho começa a cantar, ele já perde o sono e levanta da sua cama. Mas o som de todas as canções lhe parecer fraco, ou seja, o idoso ele vai se distanciando do som, do movimento em que o mundo está vibrando. Quando você tiver medo de altura e dos perigos das ruas, quando florir a amendoeira, o gafanhoto for um peso. Interessante esse versículo 5 que diz, quando você tiver medo da altura e dos perigos das ruas, pode reparar se um idoso ele não anda meio temeroso no meio da rua. Para descer um passeio, o idoso ele calcula, ele analisa, ele não desce de vez, ele desce com bastante cuidado. E é isso que o versículo 5 está dizendo. Quando você tiver medo de altura e dos perigos das ruas, ou seja, aquele jeito meio temeroso do idoso, né? É isso que Salomão está dando alusão. Quando florir a amendoeira, ou seja, os cabelos brancos começam a aparecer, o gafanhoto for um peso. Isso aqui é muito interessante, porque será que Salomão não está dando uma alusão às genitálias masculinas, dizendo, quando a amendoeira florescer, ou seja, quando a velhice trazer os cabelos brancos, o gafanhoto será um peso, né? Talvez Salomão esteja dando uma alusão sobre a ereção masculina, pois a velhice traz a falta do vigor, né? A velhice ela tira o vigor. Então, o gafanhoto talvez seja uma alusão ao falo masculino e o desejo já não se despertar. Junte junto comigo. O gafanhoto for um peso e o desejo já não se despertar. Então o homem se vai para o seu lar eterno. Ou seja, Salomão ele deixou esse assunto aqui para o final, porque todo homem ele só se sente homem enquanto ele está com vigor, enquanto sua testosterona está a todo vapor. Mas quando a velhice chega, a velhice traz a falta dos planos, a velhice traz a fraqueza dos guardas da casa, ou seja, os braços já não conseguem mais realizar. Depois, os homens fortes vão se encurvando, as pernas não tem mais aquela capacidade de caminhar como antes. Depois, os dentes vão se desvanecendo devido à idade. Depois, os olhos vão perdendo o vigor, ou seja, aqueles que olham pelas janelas vão ficando embaçados. Depois ele vem dizendo que as portas da rua vão fechando por causa do som, o som vai se distanciando, ou seja, a audição vai perdendo. Aí depois ele diz assim, o sono vai ficando devagar, pois quando os passarinhos começam a cantar, o idoso se levanta da cama. Para muitos jovens, o momento que ele começa a pegar no sono é a hora que os idosos estão levantando da cama. E ele diz assim, quando você tiver medo de altura e dos perigos das ruas, é como eu falei, os idosos eles andam temerosos pelas ruas, com medo de cair a qualquer momento. E a amendoeira agora, ela floresce. Eu escutei algo de um sábio judeu, ele disse que o cabelo branco é um sinal dos céus
que o dia da morte está chegando. Então, o homem começa a perceber que ele vai partir dessa vida. Então, os cabelos brancos chegam dando sinal. E aí, o que finaliza para o mortal entender que ele está realmente chegando no final da vida é o gafanhoto, que talvez seja uma alusão ao falo masculino, ao órgão genital masculino, começa a se tornar um peso. E o desejo já não se desperta, que é o que finaliza a ideia de que o homem está completamente perdendo a sua capacidade masculina sobre a terra e ele está prestes a partir dessa vida. Aí ele diz assim: então o homem se vai para o seu lar eterno e os pranteadores já vagueiam pelas ruas. E o versículo de número 6 está também registrado o seguinte: lembre-se dele antes que se rompa o cordão de prata ou se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte. Talvez o sábio está dando uma alusão ao fio da vida que é ligado entre o indivíduo e o Criador, representado pelo cordão de prata. E a taça de ouro? Talvez a taça de ouro seja a vida de regalia que o indivíduo teve sobre essa terra, que está prestes a se quebrar. Antes que o cântaro se despedace junto à fonte, talvez o cântaro feito do barro esteja dando uma alusão ao corpo físico do idoso, que em meio à esposa, aos netos, aos familiares, a tudo que lhe pertence, está prestes a se quebrar, né? Ele diz assim: antes que o cântaro se despedace, antes que o corpo físico se desvaneça completamente junto à fonte. Talvez a fonte também seja uma alusão à vida do Criador, porque o Criador ele dá vida constantemente. E o corpo físico chegou ao limite de desfrutar dessa vida. Aí ele diz assim no versículo 7, o pó volte à terra, de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. E aqui finaliza o último estágio da morte física. Salomão, ele começou com linguagens eruditas e descreveu no capítulo de número 12 como a velhice desencadeia sobre o corpo do indivíduo até levar a óbito. Porém, esse assunto é tão entristecedor que o sábio procurou palavras bem agradáveis para que todos aqueles que lessem esse texto tivessem uma forma suave de receber essa informação tão pesada. No versículo 8 está escrito: tudo sem sentido, tudo sem sentido. Diz o mestre, nada faz sentido, nada faz sentido. E aí o sábio conclui a sua fala dizendo: além de ser sábio, o mestre também ensinou conhecimento ao povo. Ele escutou, examinou e colecionou muitos provérbios. Procurou também encontrar as palavras certas. E o que ele escreveu era reto e verdadeiro. As palavras dos sábios são como aguilhões e coleção dos seus ditos como pregos bem fixados, provenientes do único pastor. Você gostou desse vídeo? Se realmente você gostou, compartilhe e também se inscreva em nosso canal. Deus te abençoe.